Filho dos agricultores coletivos Sergei e Maria Gorbachev, Mikhail nasceu em 2 de março de 1931, na aldeia de Privonoi, território do Cáucaso do Norte, no que hoje é Stavropol. Do lado materno, ele é ucraniano. Seu avô, Pantelei Gopkalo, nasceu na província de Chernihiv. A partir dos 15 anos de idade, trabalhou como assistente de operador de colheitadeira. Ele se formou na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Moscou, após que começou a trabalhar no Komsomol. O Komsomol, muitas vezes descrito como a divisão juvenil do Partido Comunista da União Soviética, embora fosse oficialmente independente, era como o ajudante e a reserva do partido. Os pais de Gorbachev haviam nomeado como Viktor, mas 2 semanas depois mudaram. De acordo com o próprio Gorbachev em entrevista em 2011, o então pequeno garoto foi levado para uma aldeia vizinha de Letninskoye, agora na região de Rostov, onde ficava uma igreja para ser batizado. Foi então que seu avô paterno, Andrei, foi perguntado: como devemos chamá-lo? De pronto o avô exclamou: Mikhail, o nome que conhecemos hoje como a maior figura da União Soviética. Em 1971, foi eleito membro do Comitê Central do Partido Comunista. Em 1985, se tornou secretário-geral do Comitê Central. Como chefe da União, Gorbachev anunciou um curso de liberalização, que chamou de Perestroika, e avançou para a reaproximação com o Ocidente. Já na década de 1980, a situação na URSS foi caracterizada por um aumento na política interna e uma política externa com problemas e dificuldades, incluindo o declínio no crescimento econômico, a falta de planos importantes para a economia, a corrida armamentista cara, incluindo a nuclear, e, como resultado, a pressão excessiva do complexo industrial militar sobre os cidadãos, principalmente os setores do agronegócio. Outra questão que minou o Estado soviético foi sua participação direta no Afeganistão e indireta na África em conflitos custosos e sangrentos, relações difíceis com praticamente todos os estados mais influentes, como Estados Unidos, China, Japão e Grã-Bretanha, o que em particular dificultou seriamente a introdução das mais recentes tecnologias criadas no Ocidente dentro da União Soviética. A política da perestroika se entende como nome geral para as reformas e a nova ideologia da liderança do Partido Soviético, usado para se referir às mudanças na estrutura econômica e política da União Soviética, iniciadas pelo secretário-geral do Comitê Central, Mikhail Gorbachev, de 1985 a 1991. Considera-se então o início da perestroika em 1987, quando no plenário de janeiro do Comitê Central do Partido Comunista, a perestroika foi anunciada como um novo curso estadual. Em fevereiro de 1990, Gorbachev foi eleito presidente da União Soviética, tornando-se a primeira e última pessoa neste cargo. Em agosto de 91, um grupo de altos líderes soviéticos tentou removê-lo, anunciando a criação do Comitê Estadual para o Estado de Emergência, mas o golpe fracassou. Gorbachev então renunciou ao cargo de presidente em dezembro de 91, depois que os líderes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram o Pacto de Belovetskaya para liquidar a União Soviética e criar a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, cujo principal objetivo era estabelecer um sistema econômico e de defesa entre as nações da extinta União Soviética. No dia seguinte, a União Soviética deixou de existir. Depois de deixar a política, criou e dirigiu a Fundação Gorbachev, que estuda os problemas da história russa e mundial. Aos 91 anos de idade, o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev morreu em Moscou, informou a agência estatal russa TASS com referência ao Hospital Clínico Central do país. De acordo com a agência, Mikhail Gorbachev morreu na noite de 30 de agosto no horário de Moscou, após uma doença grave e prolongada. Nos últimos anos, Gorbachev sofria de doença renal. O político será enterrado no cemitério de Novodevik, ao lado de sua esposa Raisa. A data da despedida e do funeral ainda não foi determinada.
Imediatamente depois que Vladimir Putin substituiu Boris Yeltsin no cargo máximo do país, Gorbachev tornou-se um crítico ferrenho, mas depois começou a falar positivamente com a aprovação das políticas de Putin. Em particular, Gorbachev aprovou a ocupação da Crimeia e assumiu a possibilidade de um novo Estado da União aparecer dentro das fronteiras da União Soviética. O presidente russo Vladimir Putin expressou suas condolências pela morte de Mikhail Gorbachev. O anúncio foi feito pelo secretário de imprensa do presidente Dmitry Peskov. O presidente Putin enviou um telegrama de pêsames à família e amigos de Mikhail. Em 1996, Gorbachev participou das eleições presidenciais na Rússia, ganhando apenas 0,51% dos votos por conta das rivalidades e sensação de traição entre os mais comunistas. Em 15 de outubro de 1990, Mikhail Gorbachev recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento ao seu papel de liderança no processo da paz, que caracteriza uma parte integrante e importante da vida da comunidade internacional. Gostou do vídeo? Para continuarmos com o trabalho, conto com a sua colaboração se inscrevendo no canal e verificar se o sino de notificação está ativado. E não se esqueça de seguir o canal no Twitter e no Instagram pela @AreaMilitarov. E peço também a sua colaboração, se possível, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitarov@gmail.com.